Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando o nosso devocional do dia. Hoje é terça-feira, já, né? Como passa rápido, né, gente? Nós vamos falar hoje sobre Êxodo 14, que é os israelitas atravessam o Mar Vermelho. O Senhor Deus disse a Moisés: Diga aos israelitas que voltem e acampem em frente de Pi-Hairote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zefon. Assim o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdidos no deserto. Isso ele fala porque, mesmo o rei do Egito tendo deixado os israelitas saírem da terra, ele ainda queria persegui-los, né? Então, assim foi feito, né? Eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder. E os egípcios ficaram sabendo que eu sou Deus, o Senhor. Ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. E os israelitas obedeceram. Quando contaram ao rei do Egito que os israelitas tinham fugido, ele e os seus funcionários mudaram de ideia e disseram: Vejam só o que fizemos. Deixamos que os nossos escravos, os israelitas, fugissem de nós. Então o rei mandou preparar o seu carro de guerra e o seu exército. Ele saiu com todos os carros de guerra, incluindo os 600 melhores, que eram comandados pelos seus oficiais. O Senhor fez com que Faraó, rei do Egito, continuasse teimando, e ele foi atrás dos israelitas que estavam saindo de maneira vitoriosa. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram onde eles estavam acampados, na beira do Mar Vermelho, perto de Pi-Hairote e de Baal-Zefon. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. E disseram a Moisés: Será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez, nos tirando do Egito. O que foi que lhes dissemos no Egito? Pedimos que nos deixassem em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Porém Moisés respondeu: Não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. O Senhor disse a Moisés: Por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche, levante o bastão e o estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos, e eles entrarão no mar atrás dos israelitas. E eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito, todo o seu exército, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus, o Senhor. Então o anjo de Deus, que ia na frente dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas. Moisés estendeu a mão sobre o mar e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. As águas foram divididas e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Os egípcios os perseguiram e foram atrás deles até o meio do mar com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros. Logo antes de amanhecer, da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios
e fez com que eles ficassem apavorados. Os carros de guerra andavam com grande dificuldade, pois Deus fez com que as rodas ficassem atoladas. Então os egípcios disseram: Vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando a favor deles e contra nós. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem e cubram os egípcios, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e quando amanheceu, o mar voltou ao normal. Os egípcios tentaram escapar das águas, porém o Senhor os jogou dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra, os cavaleiros e todo o exército egípcio que havia perseguido os israelitas no mar. E não sobrou nenhum egípcio com vida. Mas os israelitas atravessaram o mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Naquele dia o Senhor salvou o povo de Israel dos egípcios, e os israelitas os viram mortos na praia. Quando viram o poder com que o Senhor havia derrotado os egípcios, os israelitas o temeram e creram em Deus, o Senhor, e no seu servo Moisés. Muito forte essa passagem, né? Esse Êxodo 14, ele relata exatamente o que aconteceu naquele dia quando eles estavam próximo ao Mar Vermelho. É muito forte você imaginar muitos morrerem no mar por perseguir outros a qual Deus estava defendendo. Muito forte você imaginar que a sua vida pode ser perdida pela sua teimosia em não crer no Pai, em não crer no que Ele pode fazer. É muito forte imaginar que você está deixando a sua vida de lado na presença de Deus e não está fazendo a sua parte no que deve ser feito. É muito forte imaginar o que você está determinando para a sua vida hoje e não acreditar no que Deus pode fazer. Não acreditar no que Ele pode fazer pela sua teimosia. O que você tem feito hoje? Qual tem sido a sua teimosia? O que você tem persistido em fazer que está tirando o seu foco de Deus? O que você tem imaginado? O que você tem praticado? Qual tem sido as suas atitudes? Qual tem sido o seu lema diário que você tem feito e tem deixado a sua teimosia te dominar? Você nem imagina o que Deus pode fazer com a sua teimosia. Você nem imagina o que Ele pode provocar na sua vida por causa da sua teimosia. Até que você enxergue o poder que Ele tem para fazer sobre a sua vida coisas grandiosas, oportunidades, bênção, prosperidade, abundância. O que você tem perdido do Senhor pode ser que a sua vida esteja clamando para você parar o que você tem feito. E você tem sido teimoso, teimosa e persistido. E Deus pode fazer algo acontecer sobre a sua vida que você pode não gostar. E você pode falar assim: Deus não está do meu lado, Deus não está me ajudando. Eu não tô vendo as mãos de Deus, Ele não está nem olhando para mim. Por que será? Pare para pensar. Por que Deus não tem olhado para a sua vida? Por que Ele não tem visto em você algo que agrade a Ele? Por que Ele não está fazendo? Porque a sua teimosia tem sido grandiosa. Porque você tem sido teimoso. Aqui quando fala numa parte onde os israelitas perguntam para Moisés por que eles levaram eles até lá ao deserto, que eles preferiam morrer escravos do que morrer no deserto. Eles estavam tementes, eles não estavam acreditando que Deus podia fazer mais por eles.
Apesar de Deus ter mostrado várias passagens, várias coisas, várias pragas acontecendo, várias coisas acontecendo no Egito, e eles sendo protegidos por Deus. E eles deixavam de acreditar o que Deus tinha para fazer sobre a vida deles. Hoje, você provavelmente tem duvidado do que Deus pode fazer sobre a sua vida. Hoje, provavelmente, você tem deixado de acreditar que Deus pode fazer algo. Você tem sido um desses israelitas que não acreditavam no poder de Deus? De tantas coisas que você já viu, de tantas pragas que aconteceram, desse vírus que está acontecendo no nosso país, das pragas dos gafanhotos que estão acontecendo, você ainda tem duvidado do poder de Deus sobre a nossa terra? Por que você tem duvidado sobre o poder de Deus sobre a nossa terra? Ele tem demonstrado o que ele pode fazer. Por que você tem teimado ainda em não acreditar no que ele pode fazer sobre a sua vida? É inacreditável você não acreditar em Deus, porque ele demonstra todos os dias o que ele pode fazer sobre as nossas vidas. Ele demonstra todos os dias o que ele quer fazer sobre a sua vida, mas você tem teimado, você tem impedido, você tem deixado de lado. Leia a Bíblia, ore a Deus, fique em silêncio para ouvir a voz de Deus. Ele quer falar com você, ele quer ouvir você e ele quer que você o ouça também. Desejo para você hoje uma ótima terça-feira, que Deus abençoe o seu dia e que você possa receber o melhor de Deus e parar com essa teimosia. Receba o que Deus tem para você, acredite na palavra dele, seja fiel, acredite no que ele tem para a sua vida. Ele tem muito, muito, muito mais para você. Que Deus abençoe seu dia. Um grande e abençoado dia para você. Deus abençoe.